Bem-vindos, pessoal! Não se assustem por eu estar com a mesma camisa, mesmo cabelo, até mesmo desodorante. Esse vídeo foi gravado em sequência do anterior, então eu sou bem higienizado, tá? Radiciação, como eu falei, a gente está trabalhando aqui nessa semana, potenciação e radiciação. Radiciação pode ser vista como o processo oposto da potenciação. Eu não gosto muito dessa ideia de processo oposto, mas ela é útil para a gente. Por que eu não gosto? Porque a gente fica dependendo um conceito do outro. E assim, nas ciências em geral, a melhor coisa que a gente pode fazer é não ter que depender, relativizar uma coisa a outra. Vocês podem pegar vários exemplos, por exemplo, na física e tudo, que a gente relacionava muita coisa com coisas do cotidiano da natureza, mas que são mutáveis. E a melhor ideia que a gente pode ter é uma coisa imutável e teórica. Então eu não gosto muito, o oposto da potenciação. E se a gente parar de usar potenciação? O que vira radiação? Nada? Quem sabe? Enfim, divagações, bora para radiciação. Definição. Eu vim trabalhar de uma maneira mais explicativa, talvez intuitiva para vocês, talvez não. Mas se a gente tiver uma equação tipo 6 sobre 2 é igual a 3, a gente pode reescrever isso daqui, reorganizar os termos, de maneira a passar essa fração para o outro lado. Como? A gente inverte a operação. Caso você não lembre disso, recomendo bastante correr atrás. Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer tudo aqui no nosso cursinho, porque envolve, sei lá, treinamento de anos de ensino fundamental, ensino médio, mas é sempre interessante a gente correr atrás de maneiras de simplificar o ensino básico, as operações básicas, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem conversar comigo. Eu quero saber de algum vídeo, me indica. Eu vou atrás e eu indico para vocês, dependendo da dúvida que vocês tiverem. Mas basicamente, a gente pode passar para o outro lado a nossa operação, invertendo a operação que ela estiver sendo feita. Então aqui a gente tem uma divisão, a gente passa para o outro lado como uma multiplicação. Então, ao invés de dividir por 2, eu estou multiplicando por 2. É a mesma coisa. Repare que dizer que 6 sobre 2 é igual a 3, eu também posso dizer que 6 é igual a 2 vezes 3. Ou 3 vezes 2. Mas por que eu estou falando isso, essa coisa de multiplicação, divisão? O que tem a ver com a nossa potência, a nossa radiciação? Vamos pensar num processo parecido, de maneira similar. Eu tenho 3 ao quadrado é igual a 9. Isso é verdade, certo? Se eu multiplicar 3 vezes 3, chego em 9. Mas e se eu quiser passar essa potência para o outro lado? Eu posso reescrever da seguinte maneira. 3 é igual a 9 elevado a 1 sobre 2. Percebe que eu inverti o expoente? Da mesma maneira que aqui, vamos olhar essa operação inversa, de trás para frente. 2 vezes 3 é igual a 6. É a mesma coisa que eu dizer que 6 sobre 2 é igual a 3. 6 vezes 1 sobre 2, 6 vezes meio, é igual a 3. E eu estou querendo fazer uma coisa parecida aqui para vocês entenderem que a radiciação está muito ligada com a potência por isso. Se eu passar para o outro lado a minha operação aqui, o meu 3 ao quadrado, eu chego em 3 é igual a 9 elevado a 1 sobre 2. Eu inverti meu expoente. E aí, a gente chega aqui, a elevado a 1 sobre 2, a gente elevar um número a um expoente fracionário, a gente está chegando no reino das raízes. Então, a elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de A. A elevado a 1 sobre 3, raiz cúbica de 3. E 2 terços, aí a gente tem que olhar um pouco, por isso que a gente tem que treinar bastante as potências. Porque a elevado a 1 terço é a raiz cúbica de A. Beleza. Mas se tiver um 2 aqui, lembra que quando que elevar um número a 2 é elevar ele ao quadrado? Então, tudo que está no numerador, a gente trabalha igualzinho à potência. Então aqui você tem um 2 numerador, nosso A está elevado ao quadrado. Mas a gente não esquece do nosso denominador. Nosso denominador indica uma raiz. Então aqui a gente tem A elevado a 2 sobre 3, é a mesma coisa que raiz cúbica, porque o 3 é o denominador, de A ao quadrado. Não ficou muito complicado. Volta uma vez, tenta ir por esse mesmo método. É interessante a gente, às vezes, repetir algum processo. Mas, basicamente, é isso, gente. O numerador indica uma potência, uma elevação.
e o nosso denominador está indicando nossa raiz. E aí, deixa eu passar aqui, isso. Então, a radiciação é um caso especial da potenciação, mas ficou um pouco confuso. Vamos ver então de uma maneira didática, pelas regras. Se a ao quadrado é igual a x, se a vezes a é igual a x, então a é igual a raiz de x. A gente pode ver como se fosse uma inversa da potenciação. Quando a gente diz a ao quadrado é igual a x, o que a gente está querendo saber? A vezes a equivale a que número? Quanto é a vezes a? Quando a gente está querendo saber qual é a raiz quadrada de x, o que a gente está perguntando? Que número que multiplicado por ele mesmo equivale a x? Vamos tentar parar de trabalhar com letras, vamos tentar passar para os nossos exemplos. Então, se a gente estiver com 8 ao quadrado igual a x, a gente está perguntando quanto é 8 vezes 8. Quanto é 8 multiplicado por ele mesmo. Só que se a gente tiver a igual a raiz de 64, a gente está perguntando que número que seria esse a, que ele vezes ele mesmo, ou seja, ele multiplicado por si mesmo, resulta em 64. A nossa pergunta é parecida, mas o caminho é totalmente inverso. Por isso que a gente fala que é o oposto da potenciação é a radiciação. Tanto por conta daquela lógica que eu passei de inverter o expoente, quanto por conta dessa ideia da pergunta. A pergunta que a gente faz é o inverso. Uma eu pergunto quanto é, a outra eu pergunto que número é que multiplicado por ele mesmo dá 64. Alguns casos notáveis. Então, a elevado a 2 sobre 2 é igual a raiz quadrada de a. É a raiz quadrada de a ao quadrado. Como a gente viu, né? O denominador, que é o de baixo, indica raiz. Então, a gente tem uma raiz quadrada. E o numerador indica um expoente dentro daquele número. Só que, repara, então a gente tem raiz quadrada de a ao quadrado. Repara que isso daqui, 2 sobre 2 não é 1? Então, eu dizer a elevado a 2 sobre 2 não é uma coisa eu dizer a elevado a 1. Só que a elevado a 1 é igual a A. A gente viu, todo número elevado a 1 é A, é ele mesmo. Então, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Não tem segredo. Um exemplo. Qual que é a raiz quadrada de 8 ao quadrado? É raiz quadrada de 64, que é 8. Então, a gente pode simplesmente, da mesma forma que a gente fala que a gente corta o número na multiplicação e divisão, aqui a gente tem uma raiz de um número ao quadrado. A gente pode cortar aquele expoente. É uma maneira, é o que é bem ensinado pra gente, mas não é muito legal a gente lembrar como cortar. A gente tem que saber a operação que está por trás, que o que importa é a lógica. Quando a gente estiver de frente com uma questão que for um pouco diferente, a lógica vai permanecer a mesma. Talvez o nosso caminho seja diferente. Então a gente não pode decorar caminhos, a gente tem que decorar lógicas. Raiz quadrada de 4 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 36, certo? 4 vezes 9, 36. E isso, a raiz quadrada de 36 é 6. Mas a gente pode fazer raiz quadrada de 4 vezes 9, a gente pode fazer raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 4? Que número que elevado a ele, que multiplicado por ele mesmo, é igual a 4? É o 2. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3, pela mesma lógica. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o que a gente pode chegar de uma maneira geral? A raiz quadrada de uma multiplicação, a gente pode distribuir a nossa raiz entre os números e manter a nossa multiplicação no fim das contas. Raiz quadrada de AB é igual a raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. A gente viu aqui, raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa, dá o mesmo resultado que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Isso foi uma divisão. A situação é muito parecida. A gente também pode distribuir a nossa raiz no numerador e no denominador. Lembrando, a gente precisa fazer isso nos dois termos. Então, raiz quadrada de 4 sobre 9 é igual. A gente já viu qual que é a raiz de cada um. Então, raiz quadrada de 4 sobre 9 é igual a 2 terços. Ah, me perdi. Por que é isso? Dá uma olhada aqui no slide anterior. Você vai ver que a gente chegou na conclusão de qual que é a raiz quadrada de cada um desses números. Então a gente não precisa expandir novamente. A gente pode tentar agilizar e cortar esses processos
como uma maneira até mesmo de treinar nosso cérebro para resolver as questões de uma maneira mais rápida, pular as etapas naturalmente. Raiz quadrada de 4 sobre 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9, que é 2 raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9, 3. A gente chega no mesmo processo. Então, de maneira geral, a gente pode distribuir a nossa raiz, nosso símbolo da raiz, nossa operação da raiz, no geral, nos termos de uma divisão, contanto que a gente faça isso em ambos os termos, no numerador e denominador. Então, a gente já concluiu que a elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de a. Enésima porque é um n. A gente chegou à conclusão de que o denominador diz qual é o grau da nossa raiz. Só que a gente tem essa propriedade da potenciação, lembra? Que uma potência de potência, eu escrevi desse jeito por conta das nossas limitações tecnológicas de ensino remoto, a gente tem a elevado a n elevado a m, a gente pode multiplicar os expoentes. O que eu quero chegar nisso? Aqui a gente tem até um exemplo, né? 8 elevado a 1 sobre 3 é igual a raiz cúbica de 8 igual a 2. Então a gente tem essa relação, nossa multiplicação de expoentes, e a gente tem nosso exemplo da raiz enésima de A. Se a gente pegar esse termo e nosso A elevado a 1 sobre n, e a gente elevar ele a m, elevar ele a algum número, a gente vai ter que multiplicar da mesma forma. Perceba que quando a gente multiplica, a gente está multiplicando o numerador. Multiplicação de fração é linear. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então a gente vai, quando a gente está passando para dentro esse expoente, a gente está multiplicando ele no numerador. O que a gente chega de resultado nisso? A elevado a 1 sobre n, nossa raiz enésima de A, se a gente elevar ele a m, a gente chega a A elevado a m sobre n. Aqui não tem propriedade de... Não é nem muito questão de propriedade de potência. É mais a gente está treinado com as nossas operações com frações. Só que isso aqui a gente pode traduzir, a gente pode representar de outra maneira, como a gente já viu antes, com raiz enésima de A elevado a m. Nossa, mas fiquei muito confuso. Tem como colocar o número? Tem. Se a gente está dizendo uma regra, a gente tem que provar ela. Ah, ficou confuso? Tenta encontrar uma prova também. É interessante, qualquer número tem que servir nisso daqui. Se é uma regra, tem que ser geral. Então, vamos pegar aqui 8 elevado a 1 terço. A gente já viu que é raiz terça de 8, certo? Que a gente tem até um resultado inteiro, que é 2. Como 8 elevado a 1 sobre 3 elevado ao quadrado, a gente pode ver aqui no nosso processo que a gente só precisa passar esse expoente de fora para dentro, né? A gente só precisa passar aqui, a gente tem que 8 elevado a 1 sobre 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 8 elevado a 2 sobre 3. O que quer dizer isso? Nosso numerador, 2. Nosso denominador, 3. Então a gente tem que a raiz cúbica, por conta do nosso denominador, de 8 ao quadrado, que é raiz cúbica de 64. Às vezes pode parecer um pouco difícil, às vezes pode parecer fácil, mas complica ainda. Qual que é o ideal? Para esse vídeo, aproveita que a gente tem um pouco mais de tempo por ser uma aula assíncrona. Tenta voltar, tenta pegar um exemplo diferente desse daqui. Se precisar, expande bem, faz todas as contas. Se precisar mesmo, pega um calculador e prova por si mesmo os resultados, faz os processos por maneiras diferentes. Faz raiz cúbica de 64, prova que a raiz cúbica de 8 ao quadrado é a mesma coisa, prova que essa operação 8 elevado a 1 sobre 3 é a mesma coisa, elevado ao quadrado depois é a mesma coisa. Prova para você e treina o seu cérebro a entender realmente que essa situação, por mais complexa e por mais longa que seja essa cadeia, ela ainda faz sentido. Então, de maneira geral, a gente tem que raiz quadrada de 2 elevado a 3. A gente pode também fazer um processo meio inverso, de dizer que é 2 elevado a 1 sobre 2, elevado a 3 no final das contas. Quando a gente passa para dentro, a gente percebe que é 2 elevado a 3 sobre 2. E isso a gente já sabe fazer. A gente já sabe que é raiz quadrada de 2 ao cubo. Então, de maneira geral, e por isso que é importante a gente ter essas maneiras gerais, raiz enésima de A
elevado a m é igual a raiz enésima de a elevado a m. E isso é muito importante a gente lembrar dos parênteses. Percebe a diferença que esse parêntese faz? Ele até está querendo dizer a mesma coisa, mas ele traz para a gente uma ideia, uma lógica. Aqui, o raiz enésima de a era um termo separado que a gente elevou a m. E aqui, a gente tem o resultado, que é raiz enésima de a elevado a m. A gente sabe que a gente pode pegar o expoente e passar ele para dentro da nossa raiz. E se a gente fizer raiz de raiz, se a gente ficar fazendo uma sequência, a gente pode trabalhar com os próprios expoentes. A gente tem 8 elevado ao quadrado dividido por 2, ou seja, 8 ao quadrado, a raiz de 8 ao quadrado, né, que é a raiz de 64, e a gente eleva a 1 sobre 3. Por quê? Porque essa raiz aqui nada mais é, uma raiz cúbica, nada mais é do que elevar a 1 sobre 3. A gente vai estar fazendo uma multiplicação aqui de fração. Então, a gente tem 8 elevado a 2 vezes 1 sobre 2 vezes 3, que é 8 elevado a 2 sobre 6. Da mesma forma, a gente pode pensar de uma maneira mais como uma regra, que a gente pode multiplicar os termos da raiz, os termos do radical aqui. A gente tem 3 e 2, né? Raiz cúbica, raiz quadrada. A gente pode fazer raiz de 3, uma raiz de 8 elevado ao quadrado, só que o nosso termo aqui da raiz é 3 vezes 2. A gente pode multiplicar os termos da nossa raiz ali. É como vocês estão vendo aqui. De maneira geral, raiz emésima de raiz enésima de a elevado a b. Tá vendo como eles querem complicar bastante, mas é basicamente para mostrar que serve para qualquer caso aqui. Então a gente tem raiz de m vezes n, raiz a elevado a b de m vezes n, vamos dizer assim. Alguns pontos da radização que não podem ser esquecidos. Raiz de zero. Zero. Não importa qual que é, raiz enésima, raiz quadrada, raiz cúbica, não importa. Raiz de zero, zero. Por quê? Porque o número que multiplicado por ele mesmo e dá zero é zero. 1 ao quadrado é igual a 1. E se a gente fizer menos 1 ao quadrado? Lembrando de como está o parênteses. Também é igual a 1. Então a gente convenciona dizer que raiz de 1 é mais ou menos 1. Que quer dizer, esse sinal aqui, inclusive, junta mais e menos, dizendo que pode ser positivo ou negativo. E para qualquer situação de índice par, índice é justamente a palavra que eu estava tentando lembrar desse m vezes n, qualquer índice par, nesse caso é o quadrado, é o 2, essa propriedade vale a mesma, porque o nosso sinal, lembra das potências pares, o nosso sinal fica positivo. Então eu vou até voltar aqui, agora que eu lembrei dessa bendita palavra, que uma raiz com índice m sobre uma raiz de índice n, a gente tem uma raiz de índice m vezes n. A gente pode multiplicar os nossos índices das raízes. Desculpa, gente, por não ter lembrado da palavra. Acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. Perdoem seu pobre professor. Isso aqui essa questão do mais ou menos é uma coisa que durante o meu ensino fundamental inteiro eu aprendi assim, no ensino médio também, e nunca me fez mal. Na faculdade isso foi discutido, mas eu não imagino que seja um problema para vocês agora discutir exatamente essas questões. Mas se lembrem que a raiz normalmente ela é trabalhada como positiva, só que a gente quando a gente está fazendo algumas contas, se vocês estão lembrados de Bhaskaras, a gente já coloca o mais ou menos da raiz. Pô, mas se a raiz já é mais ou menos, por que a gente coloca? Exatamente. A raiz normalmente é positiva. Mas aqui a gente está tentando passar a ideia, e normalmente não faz mal a gente lembrar desse mais ou menos. Por quê? Porque ele impede a gente esquecer que pode ser uma base negativa. Isso, na verdade, nunca foi um empecilho para mim durante meu estudo no ensino médio. Mas foi algo interessante que meio que chocou minha mente, foi difícil de eu entender quando eu cheguei na faculdade. Mas a gente mantém assim essa ideia de lembrar de que raiz de 1 pode ser só um positivo, mas que tanto 1 ao quadrado quanto menos 1 ao quadrado chegam no mesmo resultado, que é 1. Se a gente trabalhar nos números reais, a gente
Aqui tá dizendo possível encontrar, mas o ideal seria dizer impossível encontrar. Qual que é a raiz quadrada de menos 1? Não existe. Para pensar que número que multiplicado por ele mesmo dá menos 1. A gente acabou de fazer que menos 1 ao quadrado é 1. Então, que número é esse que daria para a gente multiplicar por ele mesmo e chegar no número negativo? É impossível. Se a raiz tem índice par, os radicandos, que são os números dentro dela, precisam ser positivos. Porque uma potência de expoente par dá um número positivo. Como é que uma raiz de índice par vai ter um radicando negativo? É impossível. Elas não possuem soluções reais. Isso é importante vocês lembrarem. Se vocês estiverem fazendo... Por isso que quando vocês estão fazendo Bhaskara, para quem está mais recente no ensino médio, a gente também vai chegar lá aqui. Se a gente chegou numa raiz negativa, significa que a gente não tem solução real para aquela nossa equação, para aquele Bhaskara. A gente não vai ter uma raiz real ali. E isso tem implicações para nossas contas. Então a gente precisa lembrar que não existe raiz negativa, raiz de um número negativa, raiz quadrada no caso. Pensa em raiz cúbica, inclusive é um outro desafio, porque raiz cúbica tem. Mas basicamente a gente tem que ter essa ideia. Se a gente está fazendo uma conta e deu raiz quadrada de número negativo, a gente pode voltar. Que ou está querendo dizer alguma coisa para a gente, dizendo que não dá para resolver, ou querendo dizer alguma coisa pra gente, ou a gente fez conta errada e a gente precisa descobrir onde está o nosso erro. Galera, eu voltei aqui que deu um problema com a gravação, mas dá pra gente vir só desse último slide, que é justamente, lembra que a gente pôde distribuir nossa raiz quando a gente estava falando de multiplicação? Que raiz de AB era a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B? Se for uma adição ou uma subtração, a gente pode fazer isso? A gente vê que não. Contanto que nenhum dos termos seja zero, porque aí ia trapacear, né? Porque a gente sabe que uma adição com zero não muda nada. A gente... Opa, olha o gafe. A gente tem um exemplo aqui. Raiz de 1 mais 3 é igual a raiz de 4, certo? 1 mais 3 é igual a 4, tranquilo. E a raiz quadrada de 4 é 2. Tranquilo, a gente chega no número. Só que se a gente fizer raiz de 1 mais raiz de 3, a gente chega nesse mesmo resultado? Raiz de 1 é 1, tranquilo. E raiz de 3? Raiz de 3 não é 3 pra gente. Na verdade, não é 1 que a gente precisaria para chegar em 2 de novo, né? A gente chega em um resultado diferente. Inclusive, na maioria das vezes, é melhor a gente deixar inclusive como raiz, porque a gente não chega num resultado inteiro, ou melhor, um resultado finito. Raiz de 3 vai ser um número gigantesco, ou melhor, um número infinito de casas decimais, que é melhor do que a gente ficar aproximando e chegando mais perto de errar uma conta, a gente manter esse raiz de 3. Exceto se uma questão falar, use tanto para a raiz de 3. Inclusive, isso é muito utilizado em trigonometria, a gente manter essas raízes para aprender a trabalhar com elas também. Mas o que a gente vê aqui, para finalizar nossa aula, é que raiz de 1 mais 3 é igual a raiz de 4, 2. E raiz de 1 mais raiz de 3 não equivale à mesma coisa. Então a gente não pode distribuir nossa raiz quando a gente está falando de uma adição. A gente não pode fazer o que seria simplificar no que seria uma multiplicação. Aqui a gente chega no resultado diferente, a gente erra a nossa conta. Isso. Gente, aqui é o fim dessa semana, né? Da nossa potenciação e radiação. Como vocês veem, esses assuntos são muito interligados. E é uma aula um pouquinho, não diria que seria exatamente chata, mas é um pouco lenta, porque justamente envolve muitas bases, e envolve, até com trocadilho, e também envolve a gente ter acompanhar uma sequência de operações que pode ficar cansativo. Tomem bastante água ouvindo essa aula, tomem pausas, se precisarem, voltem, aproveitem que essas aulas são um pouquinho mais curtas, por não envolverem tanta interação. Mas o importante é que vocês treinem bastante, aproveitem que eu tento aqui trazer as regras e façam uso delas. Podem usar números que vocês possam testar com calculadoras ou fazendo o próprio cálculo, treinando o cálculo com as outras operações, com multiplicações e divisões. E eu vejo vocês na próxima.